Terceiro ano, um olá oficial para vocês. Vamos finalizar aquela lista do Goiás Bem no Enem, com as questões de física, e para podermos passar para novos assuntos, né? Bom, essa parte final, se você já desenvolveu bem as 6 questões iniciais, eu imagino que não vai ser problema aqui. Então, vamos analisar o que nós precisamos aqui nessas questões. Olha essa daqui, seria a 7ª, né? Uma pequena esfera de peso 6 vezes 10 a menos 3 Newton e carga elétrica 10 vezes 10 a menos 6 Coulomb encontra-se suspensa verticalmente por um fio de seda, isolante elétrico e de massa desprezível. A esfera está no interior de um campo elétrico uniforme de 300 Newton por Coulomb, orientado na vertical e para baixo. Considerando que a carga elétrica da esfera é inicialmente positiva e posteriormente negativa, as forças de tração no fio são, respectivamente, o que nós precisamos lembrar aqui? Bom, a situação é essa aqui. Temos uma esfera. Ele diz que inicialmente ela está carregada positivamente. Deixa eu colocar aqui o sinal de positivo para nós lembrarmos. Ela diz que a questão diz que tem um peso. Então está aqui o peso. O peso está ali exposto no enunciado, 6 vezes 10 a menos 3. E a carga elétrica é de 10 vezes 10 a menos 6. Tudo bem, daqui a pouco a gente vai ver essa carga. Então, diz que está num campo elétrico orientado para baixo, certo? Então, e suspenso por um fio. Deixa eu colocar aqui esse fio e representar a tração no fio. Muito bem, a única coisa que está faltando aí é a força elétrica. Então, se nós temos uma carga positiva situada num campo elétrico, no caso aqui para baixo, então a minha força elétrica nessa configuração vai estar para baixo. Essa aqui é a nossa força elétrica. Muito bem. Então, num primeiro momento, pensando que essa carga é positiva, a equação que você vai escrever é o seguinte: para equilibrar essa carga aqui, você vai escrever que a tração vai ser igual ao peso mais essa força elétrica para baixo. Sabe calcular peso? Massa vezes gravidade. Você tem a massa, na verdade, a questão até dá o valor de peso direto, né? Ele nem dá a massa, dá o valor de peso, é só trocar aqui mesmo. Agora, para nós vai faltar calcular essa força elétrica. Força elétrica, você vai calcular separado. Vai ser o valor de Q, certo? Que já está exposto aí 10 vezes 10 a menos 6, vezes o valor do campo, que também está exposto, é 300 Newton-Coulomb. Então, na primeira situação, calculada essa força, substituindo esse peso, você vai somar. Vai ter um valor de tração. Tá bom. E na segunda situação em que ela é negativa? Bom, na segunda situação, essa carga sendo negativa, aí a sua força elétrica agora não vai estar para baixo. Porque uma carga elétrica negativa num campo elétrico para baixo, no caso, né, ela vai estar no sentido oposto. Então está aqui a minha força elétrica. Então, no segundo momento, a equação não vai ser essa aqui. Para estar equilibrado esse conjunto, essas forças, então tração mais a força elétrica vai ser igual ao peso. Você vai substituir tudo novamente, os mesmos valores, e passar essa força para o outro lado para descobrir o valor de T. Certo? Aí você vai descobrir esses dois valores dessas duas situações da tração. A próxima questão, que no caso seria a 8ª, né, diz assim: duas partículas de carga elétricas, Q1, 4 vezes 10 a menos 16, e Q2, 6 vezes 10 a menos 16 Coulomb, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Sendo o valor de K no vácuo, né, 9 vezes 10 a nona, a intensidade da força de interação entre elas em Newton. Essa está mais fácil do que nunca, porque é força elétrica, que no caso vai ser, nós vamos usar a lei de Coulomb, que é K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. O que você não tem aí? Tudo. K, ele deu. Q1, ele deu. Q2, ele deu. A distância, cuidado, a distância está ao quadrado. Substitua tudo isso e você vai ter o valor
Como é que pode, né? Uma questão dessa tão simples caindo num vestibular da VUNESP, no caso. A penúltima questão diz assim: num determinado modelo de átomo, para o átomo de hidrogênio, um modelo antigo, né, no caso, em que nós temos um núcleo, certo? Ele está dizendo que esse núcleo tem uma massa M maiúsculo e uma carga Q maiúsculo. E tem um elétron aqui nas imediações, fazendo seu movimento circular aqui. Ele diz que esse elétron tem uma massa M minúsculo e uma carga Q minúsculo. Diz que ele tem uma velocidade tangencial V e esse raio dessa circunferência é R minúsculo. Quer saber, né, ele considera, deixa eu ler, não acabei nem lendo, né? Num determinado modelo para o átomo de hidrogênio, o núcleo é constituído por um próton de massa M maiúsculo e carga Q maiúsculo, e um elétron de massa M minúsculo e carga Q minúsculo, movendo-se ao redor desse núcleo numa órbita circular de raio R e com velocidade tangencial V. Nesse modelo, a força elétrica entre o próton e o elétron é a força centrípeta. Denotando por K a constante de Coulomb para a força elétrica, o raio da órbita do elétron é... Muito bem. Qual é a ideia? Ele disse que a força elétrica vai ser a força centrípeta. Cadê na nossa cabeça a fórmula de força centrípeta, né? Bom, força elétrica tá na cabeça. É K vezes o Q maiúsculo do próton vezes o Q minúsculo do elétron. E a distância, que no caso vai ser R ao quadrado. Agora, a força centrípeta, puxando lá do primeiro ano, vai ser mv ao quadrado sobre R. O que é? É a massa, no caso do móvel, que vai ser o elétron, m minúsculo. Velocidade dele, tangencial, v, e o raio, R. Então, se vire agora. Eu quero saber R. Então, você vai isolar tudo. Está percebendo que já dá para cortar um R com um R aqui? Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar R. Aí você vai brigar aí com as passagens, né, das frações e marcar a opção correta. Muito bem. Se não me engano, essa aqui é a nossa última, né? Duas cargas pontuais Q1, 3 microcoulomb, e Q2, 6 microcoulomb, são colocadas a uma distância de 1 metro entre si. Bora ver? Então aqui eu tenho Q1 e aqui eu tenho Q2. Estão a 1 metro de distância. 1 metro. Ele quer que calcule a distância em metros entre a carga Q1 e uma posição situada entre as duas cargas, onde o campo elétrico é nulo. Então, deixa eu posicionar aqui um ponto P. Ele quer saber essa distância. A distância entre a carga Q1 e o ponto P. Esse ponto P, ele diz que é um ponto onde o campo elétrico é nulo. Como assim? Por quê? Essa carga Q1, vocês estão vendo, as duas são positivas, né? Q1 e Q2. Então, elas vão gerar campos de afastamento. Deixa eu colocar aqui o campo que o Q1 gera. Está aqui. E o campo que Q2 gera? Está aqui. Certo? Q2 vai gerar E2. Para isso ser nulo, né, o campo E1 vai ter que ser igual ao campo E2. Certo? Qual é a fórmula de campo? Bom, é essa aqui, olha, K vezes Q. No caso, deixa eu colocar, vou colocar um Q maiúsculo mesmo, depois você troca os minúsculos aí da vida. E a distância do ponto P para o Q1 vai ser x, né? No caso do campo 2, vai ser o K de novo, vai dançar esse K, né? Vezes o Q, que no caso aqui vai ser Q2, deixa eu colocar aqui. E essa distância, hein? Do ponto P para o Q2 vai ser 1 menos x. Estou esquecendo os quadrados, né? Estou igual a vocês já. Eita! Dá para perceber que esses K's, o K vai cortar, né? Você vai substituir o Q1
Cuidado que ele está em microcoulomb, tá? E vai fazer esse produto notável. Esse daqui vai gerar uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau gera duas respostas. Uma delas não vai funcionar para você. Por quê? Porque eu quero um ponto situado entre as cargas. O outro valor que vai ser gerado vai mostrar um ponto situado nas duas extremidades, fora dessa região entre as duas cargas. Esse resultado não serve para mim. Então, veja esse valor de x que serve para nós e veja qual é o valor aproximado aí nas opções, tá ok? Então, fica o meu abraço aí para vocês. Até uma próxima.